Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? São um povo abençoado por Deus, até porque quando a gente fala povo abençoado por Deus, me parece uma redundância, porque todos que são abençoados só por Deus, só Ele que tem essas bênçãos para todos nós. E você, como eu, somos abençoados, bem-aventurados, porque estamos comentando nesta semana a quarta lição desse trimestre, que está versando sobre a parábola do filho pródigo, que é um tema muito importante. O tema central eu coloquei velho profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que diz: Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Jeremias, considerado e chamado profeta chorão, pelas suas lamentações que ele fez do povo judeu, que tanto pecaram, prevaricaram e se distanciaram da presença de Yahvé. Jeremias foi contemporâneo de Jeremias, e aqui ele fala ao povo, Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. É o Senhor usando o homem, o seu profeta, o seu arauto. O Senhor quer usar sempre o homem, o antropos. Para isso fomos feitos, com esse objetivo. E eles respondem: estamos aqui, voltamos, mas nunca obedecia. Hoje está mais ou menos assim, continua assim. O vivendo em Cristo, eu coloquei dessa forma: o nosso Pai Celestial está sempre pronto a receber o Filho que quer voltar ao lar. Ele, Deus, Pai Celestial, está sempre pronto a receber aqueles que saíram de sua presença, da sua casa, se afastaram e quer voltar. Tenha feito o que tiver feito, Ele vai perdoar e te receber de braços abertos. Mas não obriga, Ele deixa essa decisão por sua conta. O objetivo dessa lição é conhecer o grande amor de Deus e conscientizar principalmente os jovens que a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus, nosso Pai Celestial, e permanecermos em sua casa, que é a igreja. Muitas vezes eu encontro, e é normal, pessoas que têm sempre dificuldades em suas igrejas, suas casas. Olha, é assim mesmo. Eram 2 filhos, não era uma família grande, mas tiveram problema. O mais novo preferiu sair de casa. E sempre temos, como em cada família, um responsável. Na igreja nós temos um responsável também, colocado pelo Senhor. É só ler a carta no Apocalipse, ao anjo da igreja. Uns pode ser mais fácil, ter um grau maior de nível, de escolaridade, fala com mais sutileza. Outros são mais duros, falam de forma um tanto dura, mas é quem está à frente da igreja. Quando Deus quiser, Ele tira, certo? O texto básico está em Lucas capítulo 15, versículo 11 de 24, capítulo 11, por favor, desculpe, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24 e o 32. É melhor você ler em casa para ter ideia do que nós vamos falar com mais precisão. Esta parábola, ela se tornou um item a mais na literatura universal. Todos fazem comédia, escrevem sobre o assunto, e isso é muito importante. Uma parábola bíblica do nosso mestre maior fazer parte da literatura universal. Mas eu peço e sugiro a cada um de nós, evangélicos,
crente em Jesus, quando ler esta parábola, não ler de uma forma literária, e sim teológica, porque a forma literária ela vai passar, não vamos alcançar tirar o proveito e o objetivo com que ela foi narrada, mas sim, dentro da teologia, dentro dos estudos bíblicos, nós vamos encontrar um grande amor de Deus narrado pelo próprio Jesus, como escreveu o apóstolo do amor, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira sem expressão. Então, mesmo fazendo parte da literatura universal, vamos lê-la, estudá-la como uma demonstração de amor de Deus. Não se preocupando com o que ele comeu durante o tempo que esteve fora de casa, aquelas bolotas ou as alfarrobas, não se preocupando com quem ele andou ou o que ele fez. São pontos suburbanos da parábola, estão mais afastados do objetivo da narrativa, que era mostrar o grande amor de Deus. Por isso, o Senhor faz três grandes comparações, três parábolas importantes: a da ovelha perdida, o da dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido. A ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas, de repente vai contar e nota a falta de uma, ele não deixou para lá. Se fôssemos fazer a contagem de forma matemática, perdi uma, tenho 99, deixa para lá. Não, o objetivo, o foco aqui não é a ciência exata, é sim o amor HP, é o HP que está agindo aqui. Ele, diz o texto sagrado, ele, pastor, saiu procurando, arriscando sua saúde, arriscando sua vida, seu conforto, para procurar aquela que saiu da igreja. Hoje é um tanto complicado. Cada colega, cada pastor quer ter a igreja com o maior número possível de membros, abre aspas, de ovelha, fecha aspas. Ele sai 4, 10, 20, ele não está nem aí, deixa, foi, quer ir embora, vai. Olha, Jesus ensinou um tanto diferente. Uma, para este pastor, fez a diferença, ele saiu em busca. O da dracma perdida também tem este objetivo. Era uma mulher, uma senhora, que tipifica uma igreja. É bom lembrar que sempre na Bíblia, quando aparece uma mulher, quase via de regra, é um tipo da igreja. E esta igreja perdeu uma coisa, uma dracma. Ora, dependendo do quanto ela tinha, não era para fazer tanta falta nem tanta preocupação. Mas ela saiu procurando, enquanto não a encontrou, não sossegou. E quando encontra a dracma, vai, chama suas amigas e fazem aquela festa. E isto é muito importante. Lembra daquela igreja do Apocalipse que perdeu o primeiro amor e o Senhor deu aquela admoestação: volta ao teu primeiro amor. Muita gente tem perdido o primeiro amor na igreja e não faz tanta coisa mais do que deveria estar fazendo, não é? Bom, como eu disse, a família era pequena, 2 irmãos. Alguns estudiosos entendem que o mais novo representa aqueles fariseus, os saduceus, aquela classe religiosa só de máscara, só de fachada. E, ou melhor, isso ele representava, fazia a representação, como alguns comentaristas fazem. Eles queriam aparecer na sociedade. Esses 2 irmãos, eles
cada um tinha seu direito, como os fariseus tinham os seus direitos, os saduceus, os publicanos, cada um tinha o seu direito. Só que o mais velho era o mais tradicional. Ele, como o primogênito, tinha direito à metade dos bens que tinha o seu irmão. Era a lei, está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17. Mas o filho estava gozando, o mais novo, estava gozando de uma liberdade, fazendo direito de uma liberdade que o pai deu, de querer receber um terço do que ele tinha direito. E o pai atende o pedido do filho, que durante tanto aquele tempo que esteve em casa, nunca trabalhou, nunca usou de como usar as finanças, não sabia como administrar os seus bens, e quer receber aquilo que ele iria receber. Mais tarde era dele, não precisava se preocupar. Hoje também acontece isso, muitos por aí, não só jovens na idade, mas jovens espiritualmente, sem maturidade espiritual. Uns querem ser presbítero, outros querem ser pastor, outros querem ser missionário, quando ainda não estão com maturidade para assumir esta função. E quando assumem, não é que vão gastar desordenadamente, mas não sabem administrar aquilo que eles têm em mão, e isto é muito perigoso. Como na parábola da ovelha perdida, este jovem sai do convívio de onde estava acostumado e vai para um lugar desconhecido, sem conhecimento, sem conhecido, e aí vem as grandes dificuldades, né? Vendo tudo que recebeu para se transformar em moeda, em dinheiro, vende de uma maneira talvez fora de preço de mercado, porque quando a pessoa recebe muita coisa de graça, não sabe valorizar aquilo que está recebendo. O pai deste jovem sabia quanto custou tudo aquilo, porque ele trabalhou para isso. Esse jovem recebe o seu dinheiro, os seus bens, transforma tudo em dinheiro, não viu o dia de amanhã e começa a gastar de forma abusada, abusiva. Isto é um perigo. Quem não valoriza o que tem pode a qualquer momento ficar sem nada. O Senhor ensinou isso no Apocalipse da igreja de Filadélfia, como eu falei, capítulo 3, versículo 11. Meu querido, presta atenção, onde você está aplicando os bens espiritual e material que o Senhor já tem te dado. Se você está aplicando bem, continue assim. E o filho recebeu aquele dinheiro que não estava acostumado, tanta coisa na mão, e saiu. O Senhor Deus nunca tirou o direito do homem, que é o seu livre-arbítrio, a liberdade. O pai optou por atender o pedido do filho. Não o proibiu, o que ele poderia por direito dizer. Não está na hora, você não está em condição para receber. Mas ele deixou, adiantou. O filho em casa tinha tudo que tinha, mas resolve deixar a sua segurança. O coração deste jovem estava longe da sua casa, né? E isto é um perigo muito grande quando o crente está na igreja,
mas o seu coração está longe. O grande sábio adverte: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Muitas vezes as pessoas chegam e me perguntam: ei, Nicodemos, você é da igreja daquilo que não pode? A igreja lá, a mocidade e tal? Não. A minha igreja pode. A minha mocidade da igreja pode fazer o que eles quiserem. E eu às vezes digo, brincando, mais sério, para eles: rapaziada, fiquem à vontade. Brinquem, passeiem, façam festa. Quer namorar, namorem. Quer separar, separem. Façam o que der na cabeça de vocês. Saibam, no entanto, que tudo que vocês fazem hoje, um dia Deus pedirá conta a você. Fará conta a você. Então, quer fazer, faça, sabendo que Deus um dia vai cobrar isso de cada um de vocês. E de nós também. O segundo tópico: o filho partiu. Olha, como deve ter sido triste aquele pai ver o seu filho saindo de casa com tanta coisa e sem valorizar nada. Ele saiu e para onde? Talvez sem nenhum lugar certo, saiu na aventura, diferente do pai da fé. O Senhor chega para Abrão e diz: deixa tudo que você tem e sai para um lugar que eu te mostrarei. É preciso saber e seguir uma orientação de Deus. Saber para onde ia, Abraão não sabia, mas sabia que estava seguindo a vontade de Yahvé. Porque um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Se ele não sabe para onde vai, nem o que fazer, é melhor parar um pouco para fazer um planejamento em sua vida. E o versículo 14 mostra uma desilusão. Ele começou a gastar dissolutamente, ou seja, de uma maneira de uma maneira devassa, de uma maneira desorganizada. E isto não trouxe nenhum proveito. Enquanto tinha amigos, dinheiro melhor, né? Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. No momento que o dinheiro começou a acabar também os seus amigos. E isto também ocorre hoje. Ele não contava, aquele jovem, com nenhuma complicação. Achava que o dinheiro que ele tinha trazido de casa daria por muito tempo. Mas surgiu uma complicação. Houve naquela terra uma grande fome. E esta grande fome levou o país à dificuldade. E aí veio o problema. Acabou o dinheiro. Seus amigos se afastaram. E ele começou a padecer as necessidades. Enquanto tinha muito dinheiro, como eu disse, tinha muitos amigos. Mas acaba o dinheiro, os amigos também se vão, porque não eram realmente amigos dele, eram amigos do dinheiro, do que ele tinha. Então aí está um problema: sem dinheiro, sem família, sem comida, sem roupa, sem companheiros. Apresenta-se agora a verdadeira situação: o rico que virou pobre, o jovem que achava que tinha tudo, agora não tinha nada. Foi fazer o quê? Ele tinha que procurar alguma coisa para sobreviver. Foi apacentar, foi tomar conta de porcos.
chegando ao ponto de ter de comer a comida que era dos porcos. Tudo indica nesse caso que o seu patrão não era um judeu, porque judeus não cuidavam de porco. Judeus abominavam o porco, o suíno, e este jovem deixou toda a sua mordomia para ser um cuidador de porco. Mas sempre, Deus sempre dá uma oportunidade, versículo 18 e 19. Ele que tudo tinha em casa, aqui não passava de um cuidador de porco. Já vi muitas pregações sobre isso, onde o pregador se ateve muito nas bolotas do porcos, o que comia este jovem. Eu não estou preocupado com as bolotas, alfarrobas, dependendo da versão que você esteja, do que ele comia, mas sim preocupado da decisão, da situação que ele chegou ao nada, de rico a um mendigo, mas toma uma decisão: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Agora o discurso mudou completamente. Dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele acabou com tudo que lhe pertencia, mas reconhece seu erro e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados. Aí está um ponto super importante: o arrependimento. Não adianta o homem perder tudo, reconhecer seu erro e se não se arrepender. Este arrependimento deu outra dimensão à vida do jovem. Ele se levanta e vai procurar o Pai, que está no versículo 20. O Pai Celestial está sempre pronto à espera do filho que deixou a sua casa. Isso nós vemos em todo o Velho Testamento, como Israel, Judá, saía da presença do Senhor e Deus estava sempre pronto, e Yahvé estava sempre pronto a receber eles, perdoar os seus erros, aquela maneira adúltero espiritual que eles praticavam. E o Senhor hoje continua assim, está sempre pronto a receber todos aqueles que se afastam da casa, de sua casa. 3 parábolas importantes o Senhor também apresentou, como eu falei, da ovelha, do dracma e desta do filho pródigo. Meus queridos, o foco desta lição, destas 3 parábolas, é mostrar o grande amor de Deus que tem para conosco. Mostrar que, como aquele jovem pródigo, tanta comida boa tinha em sua casa, comida de primeira, foi comer alfarrobas. Era um tipo de fava, de feijão, de segunda classe ou de terceira, que era dado para alimentar animal. Foi isso de que ele foi se alimentar. E agora ele volta para casa para receber o que ele deixou, aquela mordomia que ele tinha, aquele direito que ele tinha, que perdeu, e encontra na pessoa do seu pai uma satisfação, uma alegria, porque aquele filho que tinha se perdido voltou para casa. Deus está à espera de cada um daqueles que saíram de suas casas. Meus irmãos, eu vou fazer um comentário que você, se possível, leve mais a sério. A igreja dos afastados da igreja, a igreja dos
filhos pródigos, a igreja das ovelhas perdidas hoje está maior e bem maior do que a nossa igreja. Certa vez realizei na nossa igreja um culto dos desgarrados, um culto dos afastados. E para minha surpresa e alegria, o culto teve um maior número possível do que aqueles de quando fazíamos o culto normal. O culto normal ficou bem menor em relação daquele culto dos que nós chamamos afastado. E foi uma bênção. Tente fazer isso em sua igreja, hoje de preferência. Que Deus te abençoe mais e mais. Se você tiver gostado do tema e quiser receber, mande seu endereço que nós mandaremos completamente grátis para você. Participe, seja um evangelista também virtual, evangelizando, mandando essas mensagens para o outro, ou seja, compartilhando, também visualizando, e que Deus é quem dará a recompensa a todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.